Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sexta sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Prata, em 9 de março de 2020. A ausência do Claudiomiro Koproski, nosso primeiro secretário, ele apenas está atrasado, ele estava em relação em questão de saúde em Bento, numa consulta, e ele está no trânsito, logo deverá chegar. Em virtude disso, eu convoco o Magnus para fazer parte da mesa como o segundo secretário, onde fará a leitura da aprovação da ata da sessão anterior do dia 2 de março de 2020. A ata da quinta sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 2 de março de 2020. Aos 2 dias do mês de março do ano 2020, às 19 horas, no plenário Valdir Foquesato da Câmara de Vereadores, situado na Avenida Código Pérez, 140, em Nova Prata, reuniram-se em sessão ordinária os vereadores Mário Antônio Cortellini, Clarice Camento Minosso, Claudiomiro Koproski, Magnus Espanhol, Vinícius Reinelli, Ademir Concolato, Roseli Wanda Pires Albuquerque, Clayton Rigo, Sebastião Costa Mamede e Gilmar Peusso. Ausente, o vereador Altir José Ferro, conforme atestado apresentado com justificativa e que foi aprovado por todos os vereadores. Sob a presidência do vereador Mário Antônio Cortellini, foi aberta a sessão e de imediato passou seus trabalhos da ordem do dia, assim deliberados. Da ata em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projetos novos do Poder Executivo. Projeto de Lei número 13 de 2020 autoriza a inclusão de programa Ação no Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente por auxílio recebido do Estado, Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, no valor de R$ 19.890. Se ninguém se opõe, gostaria que fosse colocado em votação. Todo mundo concorda? Com dispensa de pareceres? O secretário fará a leitura. Volney Minosso, na condição de prefeito municipal de Nova Prata, faço saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir ação no Plano Plurianual vigente, número 9.838 de 2017, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, número 10.383 de 2019, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, Programa 0570, Promoção do Esporte e Lazer. Objetivo: auxiliar na formação de pessoas através do esporte, afastando crianças e adolescentes das ruas, das drogas, da prostituição e do crime. Tipo: atividade. Ação 326, Formação de jovens através do esporte. Função 27, Desporto e Lazer. Subfunção 812, Desporto comunitário. Produto: atividade mantida. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento vigente por auxílio recebido da União, do recurso 1100, lapidando jovens, dando a seguinte redação. Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, verbas vinculadas Estado, formação de jovens através do esporte, material de consumo R$ 10.000, material de distribuição gratuito R$ 9.890, totalizando R$ 19.890. Artigo 3º, servirá de base para cobrir os recursos do crédito especial previsto no artigo anterior, auxílio recebido do Estado do recurso 1100, lapidando jovens de igual valor. Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Prata, Volney Minosso, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 13 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de Lei número 14 de 2020 institui o Plano Museológico do Museu Municipal Domingos Batistel. Consiste no planejamento estratégico do museu, baixado para as 3 comissões. Expediente do Poder Legislativo. Pedido de indicação número 33 de 2020 do vereador Mário Antônio Cortellini propõe parada de ônibus no loteamento Tia Gessi, no bairro Coroados. Secretário fará a leitura.
Senhoras vereadoras, senhores vereadores, Mário Antônio Cortellini, vereador pela bancada do PCdoB, apresenta pedido de indicação a seguir, se for aprovado, seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal. Solicita que seja feita uma alteração na rota dos ônibus escolares para incluir uma parada de ônibus no bairro Coroados, próximo ao loteamento Tia Gessi, pois muitas crianças precisam atravessar a rodovia para pegar o transporte escolar, o que torna muito perigoso. Conto com o apoio de todos os colegas para que esta indicação seja aprovada. Nova Prata, 5 de março de 2020, vereador Mário Cortellini, PCdoB. Indicação em discussão. Passo a presidência à colega vice, Clarice, para fazer uso da palavra. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas vereadores, vereadora, servidores da casa, a plateia que nos prestigia. Essa indicação é apenas para que o Poder Executivo reformule uma rota dos ônibus, os ônibus do transporte escolar. Eles acabam passando na rua Pinheiro Machado, que vem do Gramado, e atravessa a rodovia e passa por São Pelegrino e não passa próximo ao loteamento Tia Gessi. É um loteamento novo, onde até alguns anos atrás não haviam crianças, não tinha crianças. Agora tem várias crianças e elas precisam, o espaço que elas precisam se locomover não é muito, mas elas precisam cruzar a rodovia. Então é muito perigoso, eles têm que fazer a cruzada da rodovia de a pé, né? Então com certeza sempre com alguns pais juntos, mas se torna perigoso. Então se tem a possibilidade de um ônibus passar ali no bairro Coroados para que pegue essas crianças do loteamento Tia Gessi. Então conto com o apoio aí do Executivo para dar uma ênfase aí, dar uma olhadinha legal e ver o que possibilita fazer para melhorar essa situação. Obrigado. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 34, 2020, do vereador Sebastião Costa Mamede, dispõe sobre conclusão de pavimentação na rua Drusiana Dallagnol. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, Sebastião Costa Mamede, bancada do PSB, requer, após ouvido plenário, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal o seguinte pedido de indicação. Seja providenciada a conclusão de pavimentação na rua Drusiana Dallagnol, com o entroncamento da rua Wilson Macuco, que liga o bairro Citadela com o bairro Basalto. Justificativa. A rua Drusiana Dallagnol, no entroncamento da rua Wilson Macuco, se encontra intransitável, pois faltaria aproximadamente 80 metros para a sua conclusão. Seguem fotos em anexo. Agradeço o apoio dos colegas. Nova Prata, 6 de março de 2020, vereador Sebastião Costa Mamede. Indicação número 34 em discussão. Indicação em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Pedido de indicação número 35 do vereador Sebastião Costa Mamede propõe instalação de sanitários na praça do bairro São João Bosco. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Sebastião Costa Mamede, parlamentar municipal pela bancada do PSB, no uso de suas atribuições, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se aprovado, seja encaminhado ao Executivo Municipal. Considerando que no entorno da praça do bairro São João Bosco, localizada na rua 12 de outubro com a rua Inácia da Silva, existem estabelecimentos comerciais, movimento intenso, gente circulando devido às paradas de ônibus, propomos que o Executivo Municipal, na medida do possível, proceda na instalação de sanitários públicos na praça do bairro São João Bosco. Maiores explicações serão dadas em plenário pelo autor. Nova Prata, 6 de março de 2020, vereador Sebastião Costa Mamede, PSB. Indicação número 35 em discussão. Indicação em votação. Oi? Não. Com a palavra o vereador Sebastião Mamede. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Clarice, Roseli, funcionário da casa e a plateia que nos assiste aqui. Pois é, essa proposição, que, se eu não me engano, é a terceira vez que eu estou fazendo ela.
fiz no outro mandato anterior e agora, se eu não me engano, é a terceira vez. Espero que todos nós sabemos aqui, vereadores, que aquele bairro é bastante populoso, e principalmente aquela praça. A gente sabe, no final de semana, tem dezenas de pessoas naquela praça e várias crianças brincando diariamente. E nos horários de pique, aquelas paradas de ônibus estão sempre com bastante gente. E muita gente tem necessidade e vai nos bares que tem ao lado e de frente à praça. E às vezes fica até desconfortável para aqueles usuários. Conto com a colaboração de todos os vereadores para a aprovação dessa proposição e também com o poder público, que sensibilize e que vê que dá para fazer. É pequena obra ali naquele bairro. Valeu? Opa, que bom então. Indicação número 35 em votação. De ordem, permanece o segundo secretário na mesa. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 36, do vereador Magnus Espanhol. Faixa de segurança elevada na Avenida Luiz Marafão. Propõe faixa de segurança elevada na Avenida Luiz Marafão. O secretário fará a leitura. Senhoras e senhores vereadores, Magnus Espanhol, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas atribuições legais, propõe ao Executivo, após ouvido plenário, que seja recolocada a faixa de segurança ou feita uma faixa elevada na Avenida Luiz Marafon, próximo ao Mercado Dona. Justificativa. A demanda vem dos moradores do bairro, visto que a faixa já estava no local há muitos anos e com a pavimentação asfáltica, a velocidade dos carros aumentou muito. Certo em contar com a colaboração dos colegas e a efetivação do pedido por parte do Executivo, agradeço a atenção. Nova Prata, 6 de março de 2020. Magnus Espanhol, vereador Progressistas. De indicação 36 em discussão. Pedido de indicação em votação. Por todos os vereadores. Pedido de indicação número 37, de 2020, do vereador Altir José Ferro, dispõe sobre destinação de nome de rua ou avenida em homenagem a Jurema Bélio. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, o vereador Altir Ferro, bancada do MDB, propõe à secretaria responsável do Poder Executivo providencie na destinação de nome de rua, avenida ou similar para Jurema Bélio. Correto a pronúncia? Jurema Bélio. Em memória. Justificativa. Nascida no dia 7 de dezembro de 1923, filha de Pedro Bélio e Malvina Schmidt Bélio, Jurema foi a primeira telefonista de nosso município. Época em que era muito raro a existência de telefones fixos residenciais ou convencionais, e a grande maioria das ligações telefônicas eram efetuadas através das centrais telefônicas. Funcionária da CRT, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, exerceu função por mais de 35 anos. Ficava à disposição 24 horas por dia, pois morava no mesmo local de trabalho. Aposentou-se em 3 de setembro de 1976 e faleceu em 6 de abril de 1995. Nova Prata, 6 de março de 2020, vereador Altir José Ferro, MDB. Indicação número 37 em discussão.
Com a palavra, vereador Altir Ferro. Saudação, senhor presidente, colegas da casa, funcionários, plateia que nos honra com a presença. Pois é, eu estou solicitando esse nome de rua, avenida, ou similar aí. Dona Jurema Belli, em memória. Ela foi a primeira telefonista do nosso município. Na época, não existia essa modernidade que nós temos hoje. E poucos tinham telefone, inclusive em casa, ou fixo. Muitos, muito poucos. As pessoas que queriam falar com alguém de Porto Alegre, queriam falar com Paraíba, por exemplo, tinha que passar um aviso de conferência, marcando o horário da hora, horário para ir no centro, na central, que era a CRT, né, Companhia Rio Grandense de Telecomunicações, e os dois se encontraram no mesmo horário, um aqui em Nova Prata, outro em Porto Alegre. E assim funcionava em todo o Brasil. E eu era mensageiro na época, eu fazia entrega desses fonogramas, sem salário até, só pela gorjeta. Eu lhe entrego o aviso e as pessoas, umas te davam alguma coisa, outras não davam nada, não tinha obrigação. Mas a gente se propunha na época, devido às dificuldades, a fazer esse trabalho assim, né? A gente pelo menos tirava a boia. E a dona Jurema trabalhava, morava no mesmo local onde funcionava, a CRT ali, trabalhava 24 horas por dia. E na época da manivela, né? O telefone era, as ligações eram feitas com manivela. Então eu acho justo que seja homenageada através do nome de rua, dona Jurema, porque foi um trabalho muito importante naquela época. Muito importante, né? Eu conto com o apoio de todos vocês. Obrigado. Ação número 37, em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 38, 2020, da vereadora Clarice Quilmento Minosso, solicita roçada e alargamento de passeio público na Pinheiro Machado, São Pelegrino, ao Gramado. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores. Clarice Quilmento Minosso, vereadora pela bancada do PSB, no uso de suas atribuições, requer, após ouvido plenário, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal o seguinte pedido de indicação. Seja providenciado roçada e alargamento do passeio público para pedestres e colocação de brita ao longo da estrada Pinheiro Machado, em São Peregrino, ao Gramado. Nova Prata, 9 de março de 2020, vereadora Clarice Quilmento Minosso, PSB. Pedido de indicação número 38, em discussão. Com a palavra, a vereadora Clarice Quilmento Minosso. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, plateia que nos prestigia. Essa indicação já é redundante, eu fiz em outra ocasião e pedi que fosse feita uma pista de caminhada, né? Como não foi atendido e vejo pouca possibilidade de ser atendido, né? Sei que é um local onde as pessoas caminham, fazem seus exercícios e não tem outra alternativa de exercício naquele local, tipo praça ou academia ao ar livre, coisa parecida. Eu solicito, então, ao Executivo e solicito aos colegas que votem favoravelmente essa indicação, para que seja somente alargado o passeio público, na verdade, que seja limpado a parte lateral, né, e que, no mínimo, seja colocado brita. Hoje eu fiz uma conversa com os secretários, tanto de turismo, que vai se tornar uma rota turística nesse local, com o de obras e também com o prefeito, a respeito disso. Fiz essa solicitação já pessoalmente, e existe um entrave aí de que algumas pessoas têm em sua propriedade, a cerca muito próxima à rua, à estrada. E isso é um fator de dificuldade, as pessoas não querem recuar
nem um pouquinho não querem deixar um espaço para passeio público. Eu pedi ao prefeito que seja feito aonde existe a possibilidade. E que depois as pessoas, aos poucos, vão se conscientizando de fazer o recuo por livre e espontânea vontade, né, se assim o quiserem. Então, fica uma forma até de forçar com que as pessoas liberem esse espaço para proteger os pedestres, que provavelmente também são seus familiares. Né? Então, fica esse pedido, que os colegas aprovem e votem favoravelmente. E também eu já vou falar do próximo, se o senhor me permite, que é um abrigo na entrada do São João Bosco, do posto São João Bosco. Se não me engano, alguém já fez esse pedido. Não me lembro se o vereador Paraíba fez, eu não lembro, alguém já fez esse pedido. Mas eu recebi, estive lá, na verdade, e recebi essa solicitação, e também percebi que existe uma dificuldade de abrigamento até do sol, né? As pessoas que ficam aí aguardando para o atendimento. Então, também solicito aos colegas que votem favoravelmente, e por não ser uma coisa muito onerosa, eu acredito que poderá ser atendido. Muito obrigada. Pedido de indicação número 38 em votação. Aprovado por todos os vereadores. Pedido de indicação número 39/2020 da vereadora Clarice Quilmento Minosso. Propõe colocação de abrigo com banco em frente ao posto de saúde do bairro São João Bosco. Secretário fará a leitura. Senhor presidente, senhora vereadora, vereadores. A vereadora que abaixo assina, da bancada do PSB, apresenta aos demais colegas o pedido de indicação a seguir e, se for aprovado, seja encaminhado ao setor competente da Prefeitura Municipal. Seja providenciada a confecção de um abrigo com a colocação de banco em frente ao posto de saúde do bairro São João Bosco. Nova Prata, 9 de março de 2020, vereadora Clarice Quilmento Minosso, PSB. Indicação número 39 em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos solicitação de diárias. O secretário fará a leitura. Solicitação de diárias. O vereador que abaixo assina vem respeitosamente solicitar à mesa diretora o seguinte pedido de diárias. Vereador Sebastião Mamed, data da viagem 10 a 13 de março de 2020, destino Porto Alegre. Motivo da viagem, participar de curso técnico de gestão pública municipal, promovido pela UVERGS. Número de diárias requeridas, 3 diárias e meia. Votação de diária. Quem é favorável, permaneça como está. Os demais, coloquem-se de pé. Aprovado por todos os vereadores. Nós temos algumas correspondências. Tem uma correspondência da UPF, que o secretário fará a leitura. As demais, nós colocamos no grupo dos vereadores, para que todos tenham conhecimento. Podem ler no grupo, no WhatsApp ou em físico aqui. E nós temos também o ofício do gabinete do prefeito, que veio em relação aos CCs e os FGs, e também o boletim informativo da situação do Caixa do Poder Executivo, para todos os vereadores apreciarem. O secretário fará a leitura. Universidade de Passo Fundo, campus Casca, Faculdade de Direito. Assunto: curso de extensão Direito Eleitoral no Brasil. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, a Faculdade de Direito do campus de Casca da Universidade de Passo Fundo tem a honra de convidar Vossa Excelência para participar do curso de extensão intitulado Direito Eleitoral no Brasil, que tratará de temáticas atinentes à legislação e práticas eleitorais voltadas para o pleito municipal a ser realizado no ano de 2020. O referido curso será realizado na modalidade presencial junto ao campus de Casca, no dia 20 de março de 2020,
com início às 8 horas da manhã e término previsto para as 17h30, sendo ministrado pelos professores Dr. Giovanni da Silva Corralo e mestre Norberto Hauas. Pedimos a gentileza de que o presente convite seja estendido aos nobres vereadores da presente Casa Legislativa, bem como para eventuais interessados na temática proposta. As inscrições ocorrem no portal da UPF ou na secretaria da UPF Casca. Sendo o que havia para o momento, agradecemos a atenção e renovamos votos de estima e apreço. Nádia Regina Guzela Tonial, coordenadora adjunta da Faculdade de Direito do Campus de Casca. Renovo a minha saudação a todos. Eu só venho fazer uma prestação de contas da nossa ida a Porto Alegre na semana passada. Tive a honra de ser acompanhada pelo presidente da casa. Tivemos uma audiência com o secretário dos Transportes, senhor Juvir Costela, onde estivemos lá através do Parlamento Regional. Estivemos com 5 municípios representados, onde representamos 23 que fazem parte do Parlamento. As demandas que nós levamos são a conclusão de algumas rodovias. Fizemos a solicitação que seja concluída a rodovia 448, no trecho de Antônio Prado a Nova Roma do Sul. Tivemos uma ótima notícia, onde está classificado como prioridade entre o orçamento deste ano. Estão destinados aproximadamente R$2 milhões para esse trajeto, o que equivale a aproximadamente 5 quilômetros de pavimentação asfáltica. Então, nesta pavimentação, será feita, de acordo com o critério técnico, a sua localização. Não sabe se vai ser, em qual ponta vai ser feito, tá? Mas aí também tem a questão de Vila Flores a Antônio Prado, né? Então, os próprios técnicos aqui vão dizer aonde deve ser iniciada essa obra. Na verdade, é continuada esta obra, porque já está feita uma grande parte dela, a parte da base está praticamente pronta, e esse anúncio nos motivou, então, também a busca da conclusão da 126, quando tivemos a notícia de que nenhuma obra mais será iniciada sem que as iniciadas sejam concluídas. E, dentre essas, está a 126, que liga Nova Araçá, Guabiju, São Jorge e Ibiraiaras. Uma parte já está pavimentada entre Guabiju e São Jorge, e a outra que estamos solicitando, então, temos o pedido assinado aqui pelo prefeito de Guabiju, que seria entre Nova Araçá e Guabiju. Na verdade, aí não despende de muita infraestrutura, a parte da base, porque os pontilhões já estão feitos e também o alargamento já está feito. Existe, então, uma boa caminhada já nesta obra. Então, a gente também tem a esperança que seja colocada como prioridade, mas provavelmente só para o ano que vem. Para este ano, nem pensar, né? Os valores são muito limitados, mas esta de Antônio Prado está entre as prioridades. E a 437, de Antônio Prado a Vila Flores, né, que também se junta a essa 448, eles também não têm muita certeza onde vai ser colocado esse valor, né, e se talvez se acrescente algum valor. Mas não existe uma previsão muito certa com relação a isso. Mas agradeço o apoio do presidente Mário, nesse apoio ao Parlamento, que, de outra forma, não teríamos como seguir nessa missão. É uma missão difícil, porque abrange muitos municípios, despende de tempo e também de valores financeiros, né? O deslocamento, tempo e investimento para estar nesses locais. Então, agradeço aí a Paula também por ter nos auxiliado e feito a divulgação, então, desse trabalho. Muito obrigada e uma boa semana a todos. Para fazer uso da tribuna, vereador Claudimiro Koprovski.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras. Primeiramente, senhor presidente, quero pedir desculpa pelo atraso. Estive no oculista em Bento Gonçalves e acabou atrasando um pouco. Infelizmente, estou com problema de visão, vou ter que usar óculos, mas tudo tem solução, não é grande coisa não. Esse cavalo velho não adianta, né? Bom, todo mundo acho que ficou sabendo, infelizmente, do que vem ocorrendo e acho que nos últimos 3 anos ou mais, e o que ocorreu na última sexta-noite aí no Calçadão. Quando foi feito o Calçadão e quando abriu o cinema, todos os pratenses tivemos um sonho de ver, e tivemos uma visão diferente do que poderia acontecer de bom e bonito naquele local. Mas, infelizmente, são 3 anos que a gente está assistindo brigas. E eu tenho certeza, eu não quero ter certeza, mas, assim, graças a Deus, até o momento não teve sangue. Mas não vai demorar. Se teve sangue, não teve morte. Mas não vai demorar muito se não for tomado providências. Tá? Sei que já teve algumas reuniões, inclusive o pessoal do comércio ali, que estão nessa região já foram chamados, mas não surgiu efeito. Eu acho que tem que ser tomado atitudes mais rígidas. Hoje conversei com o promotor, conversei com o executivo no final de semana. Dia 20 tem uma audiência na promotoria, 20 de março. Está sendo instalado várias câmaras aí, mas eu acho que câmaras não é o suficiente. O pessoal não vai respeitar a câmara, foi o que eu deixei bem claro. Tem que ser tomada atitudes mais severas. Não vai resolver isso aí. Então, na minha opinião, já devia ter sido tomada alguma atitude. Tá? Eu não sei se porque eu venho de empresa privada, as decisões são mais rápidas e são mais rígidas, mas eu acho que está sendo deixado passar uma situação que poderá acontecer algo de muito mais grave. E ali nós temos nossos filhos que vão lá, nossos amigos, nossos parentes, não são obrigados, mas é um local onde eles acabam indo para se reunir. Eu acho bacana e tem que ter. Em qualquer município tem que ter, mas tem que ser um ambiente mais saudável, tá? Com mais segurança. Tem vários municípios a questão das leis onde, num determinado horário, é proibido o uso de álcool na rua. Sei que Passo Fundo tem, Lagoa Vermelha deve ter. Já levantei essa questão, não na tribuna, mas já conversei com colegas, com o executivo. O grande problema dessas cidades é fazer cumprir. É o policiamento para fazer cumprir essa lei. Mas é uma alternativa, é uma saída. Vamos supor, até 1h, até meia-noite, pode beber bebidas em qualquer local na cidade, como é hoje. E após isso, só dentro dos estabelecimentos. É uma saída. Se nós fôssemos, hoje, esse final de semana, também estive passando pelo Calçadão, é um ambiente que não nos atrai nada. Se nós, passando aí no Calçadão, é virado em chiclete grudado na calçada. Quem é que tem coragem de sentar lá, que é um lugar bacana, bonito, e ficar lá conversando, tomando chimarrão, vendo, desculpe a palavra, aquela porquice. Um lugar nobre da nossa cidade. Então, eu peço que as autoridades executivas que têm esse poder, o judiciário que tem esse poder, que faça alguma coisa para que essa região ali se torne realmente prazerosa para os pratenses irem lá, passearem e tomar o chimarrão e, enfim, se querem beber, ok, não tem problema, mas com moderação, ou pelo menos cada um que cuide do seu espaço, não do jeito que está sendo hoje. Tentei fazer uma reunião essa semana com algumas lideranças, judiciário e executivo, mas já tem andamento algumas atitudes que estão sendo tomadas. Então, tudo bem. Acharam por bem assim, deixa assim. Tá? Vamos dessa forma como está andando. Mas, sinceramente, o que está sendo buscado, para mim, não resolve. Tanto que não resolveu até agora. E câmaras, para mim, também, sinceramente, não vai resolver. Vamos ver no que vai dar.
Uma outra questão, hoje na 0 Hora, não sei se alguém leu uma reportagem que foi resgatado do Lava Jato 4 bilhões de reais. Imaginem o valor que é 4 bilhões de reais. E aí o repórter, o jornalista disse que é a ponta do iceberg ainda. Que é a ponta do iceberg. E aí ele fez uma relação. E isso eu não quero falar de sigla, porque nós sabemos que todas as siglas participaram da roubalheira. Dificilmente alguma ficou fora. Pode ser que alguma ficou, mas muito pouco. E também não quero dizer aqui que era tal ou tal presidente. Mas o que ele disse, e é uma verdade. No momento que algum político, deputado, senador, presidente, vice-presidente disser que não estava sabendo, é a mesma coisa que tu ter um elefante dentro do teu quarto e dizer que tu não viu o elefante lá. É essa a relação que ele fez. E é uma realidade. Aí vem um presidente, por exemplo, dizer, eu não sabia que estavam roubando. Cara, como é que não sabe que estavam roubando? Estavam quebrando com o país, quebrando com as estatais. Né? E eu espero que isso continue. E uma preocupação é o nosso ministro, o Sérgio Moro. Infelizmente, ele foi de ministro, ele devia estar fazendo o trabalho que ele estava fazendo. Tanto que o Lava Jato, até se vocês estão vendo nas reportagens, não se ouve mais falar tanto. Deu uma esfriada. Infelizmente. Então, é um bom ministro, é uma pessoa que merece, ok, mas deu uma parada um pouquinho com essa questão do Lava Jato, que ele era a pessoa que estava puxando isso para frente. Um outro detalhe que eu quero comentar é sobre a questão que eu já falei quando uma vez teve uma audiência pública aqui sobre a questão da reforma da Previdência. E quando se fala hoje também, que a gente volta e meia vem falando dos sacrifícios que os professores, policiais, enfim, quem trabalha no executivo do Estado está passando, servidores do Estado. E não é justo, e todo mundo concorda, que não é justo só servidores do Executivo terem salários parcelados. Por que não o Legislativo e por que não o Judiciário? Né? Por que não? Aí nós temos 513 deputados federais. É um absurdo, 513 deputados federais, 55 estaduais e 81 senadores, com uma fila de assessores atrás deles. Mas deputados, senadores, pode ter 52 assessores. E nomear quem quiser. Dá mais de 4 mil funcionários. Olha a cascata de dinheiro que está indo nesse país. Então, aí o Executivo tem que ficar fazendo malabarismo para conseguir pagar as contas, professores, salário parcelado, policiais parcelado, enfim. Indo nesse sentido. Eu acho que realmente precisa ser tomada alguma atitude nesse país aí. E tomara que não demore muito. Porque senão, como se diz a grosso modo, a vaca vai para o brejo. Não tem o que fazer. Muito obrigado, boa semana a todos. Para uso da tribuna, vereador Vinícius Reinelli. Muito boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, servidores, plateia aqui presente. Eu não ia fazer uso da tribuna, mas eu ouvi o colega Claudio Miro falando sobre, em último lugar, sobre CCs, sobre o grande número de CCs dos parlamentos e tal. O Claudio Miro podia pedir para o prefeito aqui dar o exemplo e cortar um pouco, então. Mesma coisa. Nós, vereadores, não temos nenhum CC. Então, nossa casa está livre dessa crítica. Agora, o executivo aqui tem uma sobrecarga enorme. Não adianta falar que não. E é fácil dizer que o parlamento tem, que não sei quem tem, mas aqui, quando o seu partido tem, quando o seu partido usa máquina pública para se perpetuar no poder, não se faz nenhuma crítica. Só eu tenho criticado isso. Eu, o vereador Altir, também um pouco. Pelo menos os que criticam publicamente. Então,
Dito isso, inclusive veio a relação de exonerações e nomeações, deu para perceber que eles estão fazendo um rodízio, pelo menos com as FGs. Um ano para tantas pessoas, sabe? Agora eles trocaram. Estavam 5 lá, agora eles tiraram a FG daquelas 5 e botaram as outras 5. É para deixar todo mundo contentão. Beleza, beleza. Um dia isso vai acabar. Um dia isso vai acabar, porque quando eu pegar esse bastão aí, nós vamos botar um ponto final nessa história. Tudo bem. E agora falando sobre o calçadão, Claudio Miro. O calçadão, cara, realmente é um problema. Principalmente para as outras empresas que estão ao redor daquela galeria lá, daquele cinema. Principalmente para a empresa que administra o cinema, é um problema. Para o comércio que está em volta ali, é um problema. Inclusive, para outros bares, porque, para quem não sabe, eu sou proprietário do Arnaldo Bar. E quando tu falaste do calçadão, que o calçadão é uma sujeira, uma porquice, eu tive que vir aqui falar para convidar os colegas para fazer uma inspeção lá, junto comigo, sexta-feira, 10 horas da noite. Vamos fazer uma inspeção lá. Vamos todos lá ver quem é que faz a bagunça, quem é que faz aonde que sai briga e aonde que tem chiclete colado no chão. Vocês vão ver que em frente ao Arnaldo, inclusive tem agora uma decoração com iluminação, coisas, está bonito, aquele espaço está bonito, aquele espaço não cria problema, não cria problema. A briga acontece depois da meia-noite, 2 da manhã, quando o Arnaldo está fechado, e acontece lá na frente da galeria. E eu já fui chamado diversas vezes para conversar com o promotor, e eu disse, eu já expliquei, estava lá eu, o promotor, todos os outros proprietários, e eu disse, pessoal, eu não sei o que fazer. Quando eu estava aqui, porque a minha propriedade, o meu empreendimento é muito anterior ao fechamento da rua, nunca teve um problema sequer. Nunca teve um problema sequer. Então, agora, como na outra reunião, que tu disseste que não teve solução nenhuma, na outra reunião foi proposto multa para quem descumprisse, para quem fizesse barulho, para quem isso, para quem aquilo. Eu disse, eu não vou assinar, porque os outros vão fazer a multa e eu vou ter que pagar. Eu não vou pagar a multa pelos outros. Tá? Eu estou disposto, eu já fui intimado dessa reunião aí no dia 20, e eu vou comparecer, como sempre compareci. Agora, não é todo mundo igual ali. Tinha um bar que já fechou e diminuiu bastante a bagunça, quando fechou aquele bar. E tem outra coisa. Desculpa. Câmeras vão ajudar. Mas a calçada é um problema de segurança pública. Tem que ter policiamento ali. Policiamento. Porque não adianta. Não adianta. Se não tiver polícia ali, ou guarda municipal, ou alguém, nunca vai melhorar aquilo. Outra coisa que acontece ali é que depois das 10h30, 11 horas, começam vendedores ambulantes de espetinho, de cerveja e tudo que é coisa, vendendo na calçada, atrapalhando o comércio de quem paga impostos, quem paga alvará, quem tem empregados, que assume a responsabilidade social, que assume os riscos da atividade econômica, entendeu? Então, é uma coisa que me preocupa, sabe? Parece que trazem esse assunto para cá, justamente porque eu sou o proprietário do Arnaldo. Mas eu quero lembrar vocês que quando foram fechar transformar aquela rua em calçadão, eu me abstive de votar aqui. Eu disse, não vou votar, porque podem dizer que eu sou parte interessada. Eu não sou parte interessada em nada, em nenhuma ação do poder público municipal no que diz respeito daquilo. O meu único interesse é preservar a rigidez do meu empreendimento, a rigidez de limpeza, a rigidez moral, e é isso que eu me preocupo. O meu empreendimento é um ambiente familiar. As pessoas vão lá com crianças. Tá? A gente fica aberto nos dias de semana, não passa das 11 horas, meia-noite. Na sexta-feira, não passa das 2. Então, eu queria convidá-los, todos os vereadores, para que, não só os vereadores, eu queria convidar a plateia. Aqui, nós temos aqui o
os representantes do CDL, nós temos aqui representantes de partidos políticos, pré-candidatos a cargos eletivos, quem sabe prefeitos, representantes de partidos políticos. Eu queria convidá-los a irem lá, Sindiloja, CDL, SIC. Não, eu quero que vão. O SIC, o CDL, o Sindiloja, o Ministério Público, porque não adianta só ficar lá de dentro do gabinete e ficar achando as coisas. Tem que ir lá. Tem que ir lá também o Ministério Público. Tem que ir lá também o senhor juiz. Tem que ir lá, pô. Senão não dá para ficar falando de dentro do gabinete sem conhecer o problema. Tá bom? Então era esse o recado que eu queria dar. Quero convidá-los, todos aqui, sexta-feira. Vamos lá, sexta-feira. 10 da noite, não pago rodada coisa nenhuma. Vocês só querem se aproveitar de mim quando é para tocar o terror aí, dizer que é o Vinícius que está fazendo a bagunça, parece um monte de gente. Aí eu convido para ir lá fazer uma inspeção, querem que eu pague a rodada. Não pago a rodada e, inclusive, eu não sei, mas eu não estou muito disposto a assinar compromisso de ajustamento de conduta. Tá? Eu não me coloco no mesmo nível que o empreendimento que faz a bagunça lá. Se não tiver um tratamento diferenciado para quem é o grande responsável para isso aí, eu não assino, eu prefiro o processo. Porque eu tenho câmeras de monitoramento, eu filmo tudo o que acontece lá, dentro e fora do meu empreendimento. E eu consigo provar a minha inocência. Tá bom? Para quem quiser. Eu tenho tudo gravado. Inclusive, eu mandei fazer um arquivo lá que deve ter mais de ano. Tudo gravado, o que acontece por lá. E quero, inclusive, oferto ao Poder Executivo, ao Ministério Público, a quem quer que seja, que tenha interesse, oferto todo o meu backup de dados para quem tiver interesse visualizar o que acontece lá no passeio público. Dentro do empreendimento, nunca teve problema, vou preservar a integridade dos meus clientes. Mas no passeio público, né, como a calçada é pública, então sou favorável a instalar a câmera, sou favorável, gostaria que ficasse um policial lá de noite. O carro da polícia estacionado ali, gostaria. Não fica. Aí o problema é de quem? De quem que é o problema? De quem não faz nada, né? De quem não tem culpa nenhuma. Essa pessoa tem que ser penalizada. Bom, desculpem o meu desabafo, eu também, se quiserem, eu demito lá, eu tenho 5 empregados, é 5 empregados a menos, beleza? 5 empregados a menos. Vamos demitir, então, vamos fechar as portas. É isso que querem? Por favor. Muito obrigado. Passo a presidência para a Clarice para fazer uso da tribuna. Boa noite, colegas. Boa noite, servidores da casa, plateia que nos prestigia. Vou fazer uso da tribuna por alguns assuntos. Primeiro assunto, para dar mais uma comentada a respeito do calçadão. Aqui se fala e aqui se propõe policiamento, policiamento ostensivo, que tenha uma viatura lá todo o tempo, que o promotor público vá lá para perceber o que acontece, conselho tutelar também, só que a gente peca numa coisa. Eu frequento bastante ali próximo do centro, nos finais de semana, à noite, principalmente na madrugada, e até meia-noite, 1h da manhã, é ordeiro. Depois se foi tudo. Depois vira uma baderna, infelizmente. E o que acontece? Quando eu saía, eu frequento festas desde os meus 12, 13 anos de idade. Quando eu saía de menor idade, quando eu chegava em casa, meu pai estava me esperando para saber aonde eu tinha ido. Hoje não acontece mais isso. Eu acho que a responsabilidade não é só do poder público. Os pais têm que estar cientes do que está acontecendo. Será que eles não percebem que o filho chega em casa sujo, amassado, arrebentado de pancada, embriagado? Acredito que a família também deve ter a sua responsabilidade, hein? E eu convoco que todos os pais, nem sempre nós estamos livres na família de conseguir ter domínio das crianças, dos adolescentes, mas se algum pai não consegue ter esse domínio, que peça ajuda, tem o conselho tutelar, tem todos os órgãos públicos, aí sim, mas a gente não pode generalizar.
É como o colega falou, que ele tem um estabelecimento lá, e eu frequentei por várias vezes o estabelecimento, né, Vini? E um estabelecimento ordeiro, por sinal. Então, a gente precisa fazer essa separação, sim, mas depois da 1h da manhã, por volta da 1, 2 horas da manhã, o que era ordeiro não é mais. É preocupante, dá medo de atravessar no calçadão, dá medo de caminhar por ali na madrugada. É uma situação um pouco constrangedora para um município como Nova Prata, onde se busca ter turistas aí que frequentam nossa cidade, e por sinal tem. E por sinal tem, então, que o poder público, junto com os pais, eu convoco os pais, conselho tutelar, promotoria pública, todo mundo que se faça presente depois da meia-noite nesse local para saber o que acontece. Então, é de suma importância isso. Espero que aconteça algumas medidas cabíveis aí, antes que aconteça o pior com alguém. Que muitas vezes tem espancamento e daqui a pouco alguma pessoa que não tem nada a ver com a situação acaba sendo espancada aí no meio de uma briga ou algo parecido. Então, que nós possamos ajudar, como legislativo também, a fazer uma análise do que se pode fazer, só que o legislativo fica com as mãos atadas. A gente vai fazer lei já não se cumpre o que tem. Se fizer mais uma, não vai mudar nada. É só mais uma que vai ser descumprida. Então, precisa ações cabíveis aí de imediato, a promotoria pública tem que estar presente, a brigada militar tem que estar presente. Nós lutamos sempre para buscar recursos para a brigada, para efetivo. Muitas vezes a gente sabe que não tem, mas é necessário. Precisa sim ter efetivo aí constantemente, principalmente nos finais de semana. Mais um recado, pessoal. Quem não adquiriu e quiser adquirir ainda, nós temos no próximo final de semana, no próximo domingo, a galetada da Associação Ciclista Nova Prata. É beneficente ali ao Rotary, com apoio do CFC Dal Ponte, uma empresa onde eu trabalho, apoio da Gráfica Seja. Vai ser domingo no Salão Paroquial, nós temos ingressos a R$ 25,00, 10 pedaços de frango, né? E é em prol de aquisição de cadeiras de roda motorizada e cadeiras de rodas normais para o Rotary, para quem tem portabilidade de locomoção aí reduzida, ou seja, deficiente físico. Então, é muito importante quem puder ajudar com essa galetada beneficente, apenas R$ 25,00. A gente pode buscar os ingressos aqui na Câmara de Vereadores, comigo, com todos os vereadores ou com a secretaria aí da Câmara de Vereadores. Mais outro recado que a Clarice, como presidente do Parlamento Regional, comentou antes, então está dando uma ênfase, que eu, como presidente do Legislativo aqui de Nova Prata, me faço presente em todas as reuniões do Parlamento, e a última foi em Porto Alegre, então, com o pessoal aí dos transportes, então, da Secretaria dos Transportes, né? Isso, com o Juvir Costela, onde nós tivemos, ele foi muito claro, ele disse que não se começa nenhuma obra sem que se conclua as que estão começadas. E eu acredito que na política tudo deveria ser assim. Nós temos, né, Clarice, a 448 ali entre Nova Aroma do Sul e Antônio Prado, que se começaram várias vezes, base, subbase, e depois para. Daí acaba sendo danificada, depois tem que começar tudo de novo. Se tivessem feito 1 quilômetro por vez e ter concluído, já estaria pronta, que é o que vai acontecer agora. Com os R$ 2 milhões que o Estado vai empenhar nessa rodovia, acredita-se que se conclua por volta de 5 quilômetros. Se fosse fazer tudo desde a base, dava para concluir menos, só que já tem a base pronta, então acredita-se que se conclua aí por volta de 5 quilômetros a 6 quilômetros, dependendo do que precisa na recuperação da base que já existe. Então, muito obrigado e até mais, uma boa semana a todos. Temos mais um convite, o secretário fará a leitura. Reinauguração da sede do Cindy Lojas Nova Prata. Convidamos você para participar da cerimônia de reinauguração da sede do Cindy Lojas Nova Prata, dia 16 de março de 2020, às 19 horas. Mais do que nunca, estamos de portas abertas para você.
O local vai ser no hall do Centro Empresarial Vicente Paludo e tem que se confirmar a presença até o dia 12 de março. Rádio Prata, Clarice, quem mais? Gilmar Perusso, 2 só? Sim. Nada mais a tratar, declaro encerrada a 6ª sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Prata.